Muito bem, pegou fogo lá, muita gente aí avaliando o desempenho da Kamala Harris e do Donald Trump neste debate. Eu quero conectar aqui com o Márcio Coimbra, o CEO do Instituto Monitor da Democracia. Márcio, obrigado. Você esteve comigo no outro estúdio. Eu queria ter você sentado aqui. Da próxima vez a gente combina. Quando você estiver em Brasília com um tempo disponível, eu quero você aqui sentado no sofá, que aí a gente faz uma conversa longa. Mas, obrigado pela tua presença aqui. E eu já te encaminho a pergunta aqui. Quem se saiu melhor no debate ontem? Obrigado pelo convite, Cláudio. Certamente vai ser uma honra aí sentar no sofá e bater esse papo contigo. Olha, eu não gostaria de dizer quem foi melhor ou quem foi pior, porque cada um deles tem objetivos diferentes com esse debate. Agora, a Kamala Harris, ela conseguiu atingir o objetivo dela, que nesse caso qual era? Era não ser destroçada, porque se ela tivesse errado nesse debate, a campanha dela iria por água abaixo. Então ela se trancou em Pittsburgh, passou 5 dias estudando tudo que ela deveria fazer para conseguir participar desse debate sem deixar nenhum flanco aberto, e realmente ela conseguiu colocar o tom do debate, ela conseguiu dirigir o tom e os assuntos daquilo que foi discutido, e eu acho que nisso ela conseguiu vencer o seu próprio desafio, que era não sair derrotada do debate. Do outro lado, Donald Trump, ele me pareceu estar um pouco avaliando como a Kamala Harris ia se comportar. E me pareceu que ele foi mais cauteloso nesse primeiro debate. Ele não partiu para cima. Eu espero que num segundo debate, talvez a Kamala Harris chegue com um pouco de salto alto, porque ela acha que foi muito bem. E o Donald Trump já vai ter avaliado como ela se comporta e provavelmente ele vai poder ir mais para cima. Faltou nele, e nos eleitores dele estão dizendo isso, que faltou a ele aquele ímpeto de tubarão, ou seja, de ir acabar de uma vez com a Kamala Harris. Mas eu acredito que ele estava mais num compasso de espera e que talvez em um segundo debate ele possa realmente ser mais incisivo e tocar em temas que sejam importantes para o eleitorado dele e que machucam a Kamala Harris, como, por exemplo, a questão de Israel. É curioso, né? Quer dizer, na tua perspectiva, o Trump fez estava testando aí o terreno, né? Testando o terreno. Mas você acha que virou meme, né, na internet aí a história dos gatos, dos pets, cachorros e gatos sendo comidos por imigrantes haitianos? O Trump tomou um fact-checking ali ao vivo, né? Isso sempre machuca a imagem, né, do candidato. Afinal de contas, essa história é real, ela é fake. Isso surgiu de algum lugar, isso foi tirado do fundo da internet. Você que acompanha mais de perto essa realidade nos Estados Unidos, isso acontece, já aconteceu? De onde o Trump tirou essa história? Não, me parece ser algo mais de internet. Isso ainda vai ser avaliado para ver em que pé isso se coloca mais adiante. Mas eu acho que todo esse processo eleitoral americano e esse debate, como a gente está vendo da maneira que aconteceu, ela foca muito nos estados pêndulo, né? E eu acho que tanto os memes como também muita coisa que foi discutida vai focar nos estados pêndulo. Eu acredito que essa eleição, ainda se fosse hoje, o Trump venceria, né? Mas ela é uma eleição que ela pode ser perdida pelo Trump. Não é uma eleição que pode ser vencida pela Câmara. Eu acho que é uma eleição que pode ser perdida pelo Trump. É aquela mesma questão aqui no Brasil. O que o Lula não entendeu? O Lula não entendeu que ele não ganhou a eleição. O Bolsonaro que perdeu a eleição, né?
Ele não tinha esse respaldo da população que ele acha que tem. Então, a Kamala pode ganhar muito mais com um voto anti-Trump do que com um voto pró-Kamala. Então, ela já falou, por exemplo, ontem no debate, como você bem colocou aí nesses cortes agora, de que fale você para os 700 mil pessoas polonesas que vivem na Pensilvânia, que você vai entregar a Ucrânia e que você poderia colocar a Polônia em perigo. Então, ela está focando na Pensilvânia, né? Então, eu acho que esses votos da Pensilvânia vão ser essenciais. Até porque, na minha opinião, ela cometeu um erro na escolha do vice. Ela deveria ter escolhido o governador da Pensilvânia. O governador da Pensilvânia, ele poderia entregar com muito mais facilidade votos que são seminais para essa eleição para ela. E ela escolheu um governador de um estado democrata, que votaria com ela, não importa quem fosse o candidato democrata. Para você ter ideia, Cláudio, Minnesota, quando o Ronald Reagan, em 84, ganhou em 49 estados, o estado 50 que não votou com Reagan foi o Minnesota. Então, Minnesota é um estado democrata. E entregar o Minnesota não faz diferença nenhuma. Agora, abrir mão do Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, como companheiro de chapa nessa eleição, foi um grande erro. Tá certo que ela aí sofreu, parece que, muita pressão do lado mais à esquerda do Partido Democrata, que não queria um judeu de vice, né? Mas, mesmo assim, eu acho que ela errou e agora ela está tentando correr atrás dos votos da Pensilvânia, que é o estado que, na minha opinião, é onde vai se decidir essa eleição. Eu ia te perguntar isso um pouquinho, a gente falar um pouquinho mais desses swinger states, tem Michigan, né, tem Georgia, tem Arizona e tal, você falou da Pensilvânia, que talvez seja esse fiel da balança. Quais são os temas mais caros para os eleitores da Pensilvânia, na sua opinião, e de outros swing states que são importantes, que você acha que podem também fazer diferença nessa eleição? Cláudio, eu tive há cerca de um mês e pouco atrás em Washington e fui dirigindo até o Wisconsin, passando por todos os estados, ali até para participar da convenção republicana. O que a gente vê no interior desses estados é uma pobreza muito grande hoje decorrente da desindustrialização, né? Então, a gente vê cidades muito pobres, a gente vê algumas cidades quase fantasmas, com muitos negócios fechados, né, com muitas pessoas pelas ruas, outras se mudaram desses estados. Ou seja, é muito difícil a situação em cada um desses estados, que é o chamado cinturão da ferrugem americano. Ali você tem, isso é mostrado muito no livro e no filme Hillbilly Elegy, que é o livro do vice do Trump, o J.D. Vance. Ele mostra muito bem essa realidade ali no filme e no livro, que deu origem ao filme. O Trump, na primeira campanha, ele também explorou muito, né, explorou muito isso, exatamente. E eu acho que o caso do Trump vai ser esse, porque ele especialmente ganhou a Pensilvânia por uma diferença mínima de votos. Se eu não me engano, foram 22 mil votos na Pensilvânia e no Michigan foram 2 mil votos. Então, ali onde foi decidida a eleição, né? Mas o Michigan, dessa vez, o Michigan tem uma governadora democrata, que é a Greg Whitmer, que foi também considerada como vice ou até candidata democrata à Casa Branca. E ela, eu acredito que ela tenha condições de entregar o Michigan. Eu acho que ela consegue entregar esse estado que é muito importante, mas não sei qual vai ser o esforço do Josh Shapiro, que foi o preterido para vice-presidente, em entregar a Pensilvânia, né? Porque se a Câmara não é eleita e ele ascende como um grande nome, como um governador importante da Pensilvânia, ele se torna um dos próximos grandes líderes do Partido Democrata, né? Então, acredito que isso possa vir a ter um peso. É possível que ele lave as mãos. Vai lavar as mãos e deixar o negócio estourar. Deixar rolar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez uma comparação com a campanha do Bolsonaro com Lula, né?
Quer dizer, o Trump, você colocou nos seguintes termos, o Trump pode perder para ele mesmo, né? Como o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Só que, inclusive, vários nossos espectadores aqui estão fazendo um reparo, e com razão, pelo menos na minha opinião, você pode discordar de mim, que nós tivemos um Supremo, um TSE, né? Uma justiça eleitoral muito influente durante a campanha, vedando, impedindo a publicação, o uso, né, de fatos correntes, né, das relações do Lula com ditaduras, do passado do Lula com as investigações do Petrolão, uma série de informações que são correntes, são verdadeiras, são reais, elas foram, o candidato, a candidatura, a campanha do Bolsonaro foi impedida de usar isso, né? Nós tivemos os problemas lá com as inserções de rádio, tivemos uma série de denúncias, a percepção é de uma interferência muito grande, né, do judiciário aqui no Brasil, do judiciário na campanha do Bolsonaro. Como é que está aí? Como é que é a interferência do judiciário? A gente viu nos últimos meses o Trump sofrendo um assédio judicial muito grande, com condenações, etc., com um processo muito politicamente, vamos dizer assim, fundamentados, né? A gente vê que são processos que são dirigidos politicamente, que tem uma interferência, uma influência política muito grande. Mas como é que está isso agora, no meio da campanha? Você acha que o judiciário nos Estados Unidos também vai meter a colher nessa campanha, como acontece aqui? Não, Cláudio, eu acho que aí realmente os judiciários são completamente diferentes. A começar nos Estados Unidos, que não existe um TSE, né? Então, eu acho que começa por aí. Já ajuda, né? Já ajuda bastante, não tem TSE. Já ajuda bastante. Não tem TRE, não tem TSE, não tem nada dessas coisas. Então, eu acho que o que eu acho que está acontecendo nessa eleição americana é que se tentou usar o judiciário para atacar o Trump, mas o tiro saiu pela culatra, né? Pelo que eu pude ver, quando eu estava no período da convenção, a gente viu que o Trump teve duas coisas que alavancaram muito os números dele. Primeiro, foi a tentativa de assassinato, né? Isso aí alavancou muito os números dele. E outro foi aquele movimento em Nova York do judiciário contra a candidatura dele. Isso fez com que a militância trumpista, que ela é muito forte nos Estados Unidos, ela começasse a tomar as redes, começasse a tomar as ruas e começasse a criar uma avalanche a favor do Donald Trump. Então, hoje, como eu já disse aqui no começo, eu acredito que hoje o Trump venceria esta eleição. Não quer dizer que ele vá vencer, né? Existe um movimento pró-Kamala muito forte, né? Inclusive para levar as pessoas a pensar de que ela está na frente. Eu vejo pesquisas no Brasil que são lamentáveis, que querem levar as pessoas a pensar que a Kamala está na frente, ou seja, que ela está 49 a 43. Pesquisas nacionais. Só que na eleição americana, Cláudio, você bem conhece, que pesquisas nacionais não valem de nada. A dinâmica do processo eleitoral é pelos estados. Então, eu sempre olho as pesquisas dos estados. Hoje, pela manhã, eu estava olhando as pesquisas dos estados. Carolina do Norte, Trump na frente. Geórgia, Trump na frente. Trump perdendo em Wisconsin e Michigan. Na Pensilvânia, estão empatados, né? O Arizona, ele está na frente. E com essa configuração, ele vence. Não quer dizer que ele vai vencer, mas quer dizer que com esta configuração ele vence. E mais ainda, Cláudio, o eleitorado do Trump, a gente tem que lembrar que a eleição americana, o voto não é obrigatório. E o eleitor do Trump, ele é muito mais engajado do que o da Kamala. Então, ele vai votar de qualquer jeito, porque ele quer acabar com o governo Biden. E, além disso, Cláudio, outro ponto importantíssimo. A economia americana está sofrendo muito. A inflação nos Estados Unidos é grande. Todo mundo que vai para os Estados Unidos sente isso. Eu senti dessa última vez. Todas as pessoas comentam a mesma coisa. A inflação está comendo o poder de compra do americano médio. E isso eu até
É importantíssimo você trazer esse ponto, porque embora aqui no Brasil a inflação é quase uma tradição, né? A gente estranha quando não tem. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Inflação é um bicho novo na vida de um povo que é consumidor, né? Que gosta de consumir, que tem o consumo como uma cultura. Quando você mexe no preço, o sujeito comprou um negócio hoje, vai comprar, aumentou, isso é fatal na cabeça de um eleitor americano. Exatamente, exatamente. A economia para o americano é muito importante. Não adianta o Biden dizer que ele criou tantos empregos aqui e ali. O mais importante é a gente perceber que, durante esse processo eleitoral, as pessoas estão se sentindo afetadas com a sua capacidade de compra diminuída. As famílias, o Trump falou isso na convenção republicana, os jovens recém-casados estão tendo que alugar casas, não estão conseguindo comprar casas. E isso é muito significativo para o americano, né? Então, o valor dos imóveis disparando, isso tudo vem do governo Biden. Eles tentam jogar ainda na conta da pandemia, mas todo mundo esquece que a pandemia já passou tem um tempo, né? E que já deu tempo da economia responder, né? Excelente. Eu acho que realmente a economia vai ser fundamental. Você acha que o Trump está explorando bem esse tema nos debates? Você acha que ele está explorando bem na campanha dele, na propaganda? Você acha que ele vem dando a real importância dessa temática? Emprego e renda, no final das contas, né? Inflação, capacidade de compra e emprego, efetivamente. Tem, Cláudio, e ele tem deixado isso muito claro. No discurso dele na convenção, inclusive, ele falou na construção de um domo de ferro nos Estados Unidos, similar ao que acontece em Israel, construído nos Estados Unidos com mão de obra americana, e ele foi o primeiro presidente americano, primeiro candidato, né, que levou um presidente de sindicato para a convenção, e ele falou a favor do candidato republicano, né? Então, eu acho que essa defesa dele dos empregos americanos, da economia americana, a história do Make America Great Again, né? Isso aí tem muito impacto na vida do americano médio. A gente tem que lembrar que o americano médio, ao contrário do que muitos canais de TV querem levar todo mundo a pensar, ele não vive em Nova York, ele não vive em Chicago, ele não vive em São Francisco, sabe? Ele vive em St. Louis, no Missouri, ele vive em Pittsburgh, ele vive no interior, ele vive em Maryland, ele vive no interior da Virgínia, no Colorado, e lá onde a gente vai para o interior, e aonde eu dirigi, eu faço questão de não voar, eu vou dirigindo para ver, passando pelas cidades e tal. Perfeito. A quantidade de cartazes de Trump que você vê na frente das casas é muito grande. Então, significa que aquele americano médio que está pensando na sua vida, na sua hipoteca, né? Esse americano médio, ele tem preocupações claras. Eu tive conversando com um amigo em Iowa, onde eu tive depois a convenção, e ele falou para mim assim, Márcio, aqui em Iowa, que é um estado tradicionalmente republicano, vai votar com Trump, mas ele falou, por exemplo, aqui no interior, aqui em Iowa, ninguém quer saber de banheiro de gênero neutro. A gente quer saber como é que a gente vai pagar a hipoteca da nossa casa na virada do mês. É isso que é importante para a gente. Então o Trump fala com a gente. E a Câmara não fala com a gente. A Câmara fala com Nova York, com a militância woke, com o pessoal em Chicago. Agora o americano aqui do interior, ele não sabe se ele vai pagar a escola ele quer saber como é que ele vai pagar a escola a faculdade do filho, se ele vai ter dinheiro para pagar a faculdade do filho. É isso. Excelente. Márcio, muito, muito importante o que você está falando, porque, de fato, quando a gente vê o discurso da Câmara, esse discurso para
para uma parcela muito pequena da população. É um discurso quase que para a mídia, né? Para essa mídia que traciona essas narrativas, essas agendas, são agendas minoritárias não só para as minorias, mas são agendas minoritárias mesmo, são agendas artificiais que eles tentam impor, né? A turma, inclusive de George Soros, que está apoiando, está financiando a campanha da Kamala Harris, essa agenda identitária que cria divisão, que cria todo um esquema, todo um debate nessa imprensa, que também é financiada por essa turma, mas que a vida real não alcança. Quer dizer, a pessoa ali no dia a dia, ela quer saber isso, quer saber do preço na gôndola do mercado, quer saber da hipoteca, quer saber do combustível que vai botar no carro, quer saber da escola, da faculdade. Então, realmente é isso. Eu vi ali, a gente até separou, né? Tá ali a Câmara falando de OTAN, de Ucrânia. É tipo, isso para o americano que é muito autocentrado, não faz a menor diferença, né? Você acha que a Câmara... Você acha que a Câmara vai conseguir? Você acha que ela consegue, pelas indicações de ontem no debate, você acha que ela consegue se virar diante desse cenário arrasador, que no final de contas ela é parte dessa administração? Não podemos esquecer que ela é vice do Biden. Exato. Como você falou aí da OTAN, eu me lembrei que uma das principais vozes no Congresso americano contra os Estados Unidos gastar mais dinheiro na Ucrânia é o J.D. Vance, que é o vice do Trump. Mas ele fala para o americano médio que ele fala, a gente está gastando dinheiro, o dia está gastando nos Estados Unidos, lá fora. Então ele fala diretamente para aquela pessoa que quer pagar a hipoteca da sua casa, que quer diminuir aquilo que pesa no seu bolso, que tem que arrumar a economia. Ele fala sobre isso. E quando ela fala de OTAN, ela fala de coisas muito abstratas para o americano médio. O americano médio, ele não alcança isso. Ele quer saber da gôndola do mercado. É isso. O americano médio não mora em Manhattan, como a maioria dos democratas acredita que acontece, né? Então, eu acho que nessa eleição americana, ela vai fazer muito esforço para tentar conectar com o eleitorado de determinados locais para ela vencer a eleição. Ela vai depender, Cláudio, também muito do desempenho dos candidatos a senador do partido dela nesses estados, e é sempre bom, então, aí para os teus telespectadores, eles olharem as pesquisas dos estados e ver como os candidatos a Senado estão performando nesses estados e se os governadores vão se engajar. A partir de agora, a gente vai estar trabalhando com uma eleição com pautas regionais. O que eu posso fazer pelo Wisconsin? O que eu posso fazer pelo Michigan? O que eu posso fazer pela Pensilvânia, pelo Arizona, por Nevada? Porque esses são os estados chamados estados pêndulo que vão decidir essa eleição. Ontem se comentava, que a Câmara vai levar pode levar a eleição na Carolina do Norte, na Geórgia. Não vai. Depois do Trump ter perdido por tão pouco na Geórgia, ele não vai perder dessa vez. A Carolina do Norte vai ser um estado tradicionalmente que vem com aquela onda republicana do Sul. Olha, pode estar um pouco equilibrada essa eleição, mas eu acho que ela está ainda muito mais para o Trump vencer do que para ela. Márcio Coimbra, CEO do Instituto Monitor da Democracia. Márcio, duas coisas. Uma, quando será o próximo debate? Você já está convidado. Se você estiver aqui ou não, a gente vai fazer um programa mais amplo, tá? Só para falar disso, porque você é um grande especialista e eu acho que todo o teu conhecimento, tua visão, ela enriquece muito o nosso debate, o nosso espectador está aqui ligado, inclusive tem muita gente aqui nos Estados Unidos, tem aqui de Maryland, muita gente acompanhando a entrevista e fazendo aqui, olha, realmente ele está certo, a gente está vivendo isso aqui, então assim, lidar com a realidade sem tentar enganar, né, o espectador, como muitas outras mídias aqui. Então, já está convidado para o próximo e a gente vai combinar de acompanhar, de fazer um tempo real da eleição, hein? Eu quero que você aproveite aí, que eu vou ter que encerrar agora, meu amigo, mas eu quero que você aproveite e divulgue
nas redes aí o trabalho do Instituto Monitor da Democracia, para que as pessoas possam também te seguir nas redes sociais e acompanhar o trabalho que você está desenvolvendo. Agradeço muito, Cláudio. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Pode contar comigo, eu estarei aí no estúdio no próximo debate, acompanhando em tempo real a eleição. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar conversando contigo. As pessoas podem seguir o Instituto Monitor da Democracia em todas as mídias. Estamos no Twitter, no X, estamos no Instagram, estamos no TikTok. É só digitar lá Instituto Monitor da Democracia que todos vão achar. E o nosso site, monitordademocracia.org.br. Obrigado, Cláudio. Grande abraço, obrigado a você. Grande abraço.